Fala galera, muito bem-vindos ao Perguntas ao General, episódio de número 7. Vamos às perguntas. Primeira pergunta da Priscila: como eu enxergo a marca Alliance daqui 5 anos no mercado do jiu-jitsu? Olha, é claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas a gente trabalha bastante com essas projeções e tentando chegar nessas metas. Então a gente tem meta aqui de 10 anos, de 5, de 3, de 1, e a gente vai tentando bater elas, e à medida que a gente chega na meta, a gente vê se a gente está no caminho correto ou não. E eu imagino que a Aliança daqui a 5 anos vai estar muito mais estruturada para dar suporte aos filiados, né? A gente já faz esse trabalho bastante hoje, a gente já consegue entregar bastante coisa, mas eu imagino que em 5 anos a gente vai realmente conseguir ter uma unidade em todas as nossas filiais. A metodologia, imagina, a gente começou a metodologia da Aliança há 20 anos atrás quase, né? E é um processo que passa por uma série de atualizações e também de conscientização de todos os nossos professores de que aquele é o melhor caminho, aquela é a melhor forma de entregar um jiu-jitsu para o nosso aluno. Então acho que em 5 anos a gente vai ter isso com mais solidez, e eu espero também que a Aliança como marca consiga começar a extrapolar o universo somente do jiu-jitsu, né? Que a gente consiga chegar nas pessoas e que isso, na verdade, é um sonho meu de sempre, né? De levar o jiu-jitsu para a sociedade e para que a sociedade respeite o jiu-jitsu como ele deveria ser respeitado. Isso faz com que as marcas do jiu-jitsu também tenham uma entrada maior na sociedade, mesmo naquelas pessoas que não praticam. Vídeo surf, né? Talvez você está me ouvindo aí, você tem um short da Quicksilver no seu guarda-roupa e nunca tenha pego onda, né? Eu acho que isso que é um pouco da busca que as marcas de jiu-jitsu devem perseguir, e eu acho que com a Aliança não é diferente. Acho que a gente tem essa possibilidade, uma vez que o jiu-jitsu inteiro cresça e o jiu-jitsu inteiro comece a entregar um serviço melhor para a sociedade, a gente vai começar devagarinho a tatear esse outro universo aí que é fora da comunidade do jiu-jitsu. Pessoal, pergunta do Rafa Monteiro: qual áreas estão se abrindo no mercado do jiu-jitsu sem ser academias? E como eu falei na pergunta anterior, quando a gente começa a crescer, né, o mercado do jiu-jitsu como um todo, as competições crescem, as academias entregam um serviço melhor, consequentemente se tem mais aluno, tendo mais aluno a gente tem mais audiência para os produtos online, seja eventos, seja canais de YouTube, podcasts, o que for, as pessoas começam a consumir mais jiu-jitsu. E uma vez que muita gente consome jiu-jitsu, a gente devagar consegue ultrapassar essa barreira e chegar em pessoas que não necessariamente praticam jiu-jitsu, mas admiram a forma como o jiu-jitsu trata as pessoas e o benefício que o jiu-jitsu traz para as pessoas. Elas começam também, de certa maneira, a consumir alguma coisa de jiu-jitsu. Então, eu acho que as possibilidades são enormes, né? Você tem que tentar descobrir, talvez, não só uma novidade, mas muitas vezes como que você faz uma entrega melhor de algo que já existe, né? Então, ficar um pouco ligado nisso também, isso é a disrupção, né? A disrupção dos mercados acontece muito mais em fatiar aquele processo longo e fazer melhor e fazer mais barato, do que necessariamente em se criar uma coisa nova para se ofertar para o público. Pergunta do Fabrício Correia: qual é o porquê do Fábio Gurgel? Bom, essa pergunta eu tenho que remeter a Simon Sinek, né, que é o autor do livro Encontre o Seu Porquê. E eu acho que ele foi muito feliz, talvez esse seja a principal obra dele, né? Que eu acho que realmente a grande maioria das pessoas não acha o seu, né? Ou não entende muito bem o porquê faz as coisas.
eu desde muito cedo, a minha decisão e a minha paixão pelo jiu-jitsu me levou a querer viver de jiu-jitsu. Então, eu falei, bom, eu quero viver de jiu-jitsu. Essa é a minha razão de fazer tudo, né? De compartilhar o que eu sei, de ensinar jiu-jitsu, enfim, de ter construído a nossa equipe, de continuar fazendo as coisas que eu entendo me mantém dentro do jiu-jitsu. Isso sempre foi a razão pela qual eu faço as coisas. Então, o meu porquê certamente é viver de jiu-jitsu. Aí você vem, depois do porquê, o que você faz para isso e depois como você faz. Mas fica para próximas perguntas. Pergunta do Vasconcelos: por que o símbolo da aliança é uma águia e como surgiu esse logo? Olha, quem criou esse logotipo foi um amigo meu de escola. E na época ele treinava com o Gigi, se eu não me engano, chama Rodrigo Didier. Um cara muito bacana, tem muitos anos que eu não o vejo. Mas a gente estava... Primeiro foi um debate do nome. Que nome que seria... Que nome que a gente faria para o nosso time que estava se formando ali, nessa união das academias que estavam embaixo do Jacaré. E aí a gente decidiu que seria Aliança, por toda a questão do elo, da união, né, de fazer junto. Seria realmente uma aliança ali, né? Então a gente decidiu por Aliança, que era um nome internacional e que poderia, já prevendo aí a expansão do jiu-jitsu pelo mundo. E aí o Rodrigo trouxe essa proposta de logo e imediatamente todo mundo achou incrível, porque ela era simples, ela era bonita, ela era esteticamente boa, ela era aplicável em todos os lugares. E o símbolo da águia, a águia representa um animal sem predador. Então acho que esse foi o conceito por trás da criação do logo da Aliança. A águia voa alto, né? A águia não tem predador, então acho que realmente representa um pouco do que a gente tenta fazer com o nosso time. Pergunta do Peu: por que os canais tradicionais não transmitem os campeonatos de jiu-jitsu? Eu vou te dar uma resposta bem direta. Porque é muito chato. Essa é a grande verdade. É muito chato para o público em geral. É muito chato para quem não entende jiu-jitsu. É muito chato para quem não entende a regra, não entende o quão difícil é você fazer determinada situação, o tempo que demora muitas vezes para você achar o timing perfeito de fazer uma raspagem. Então, a luta de jiu-jitsu, para quem não entende, ela é monótona. E eu vou pegar esse gancho da tua pergunta, porque eu acho isso importante da gente entender, né? Porque quando a gente fala desse sonho, né, de ter o jiu-jitsu no mainstream, para todo mundo assistir, a gente tem que entender que a gente tem dois caminhos aí. Ou a gente conscientiza as pessoas da importância daquele detalhe, do que às vezes não é plasticamente bonito, mas que a gente que conhece a técnica admira, ou a gente precisaria descaracterizar o jiu-jitsu a tal ponto para ele ficar palatável para quem não entende, mas o preço disso é você fugir completamente do que a gente faz como arte marcial. Então essa é a sinuca de bico que o jiu-jitsu vive e eu acho muito difícil que a gente consiga romper essa barreira. Pergunta do Adriano: qual foi a minha maior dificuldade quando eu decidi viver de jiu-jitsu? Adriano, para te ser bem sincero, é claro que tem todas as dificuldades inerentes de qualquer tipo de negócio, mas eu não acho que que eu tive uma dificuldade maior do que os outros que escolheram outras coisas, né? É claro que o jiu-jitsu muitas vezes não é encarado como negócio, então você tem que educar as pessoas a entender que essa maneira é a maneira mais justa, né, para com o aluno, é onde você se força a prestar um melhor serviço. Isso faz com que todo mundo se mexa para frente, né? Eu acho que quando você entende o jiu-jitsu como negócio, você acaba fazendo muito mais bem ao jiu-jitsu do que o contrário, quando você acha que o jiu-jitsu não deve ser um negócio, que o jiu-jitsu tem que ser para ajudar as pessoas, no sentido de que
tem que ser de graça. Eu acho que isso tudo prejudica muito o processo. Mas essa equação de jiu-jitsu como negócio eu sempre tive. Então eu fui tendo as dificuldades de qualquer negócio, né? É difícil conquistar novos alunos? É difícil você convencer um professor a fazer e acreditar na metodologia? É difícil você fazer todo mundo entender que a uniformização das escolas é uma coisa positiva? Tudo isso é difícil, mas tudo isso faz parte do business e eu sempre encarei isso de uma maneira, acredito, muito resiliente, né? Porque eu já tomei não e já bati a cara na porta uma centena de vezes, mas isso não me tirou do meu foco de fazer as coisas e realizar as coisas da maneira que eu acreditava serem as ideais, né? Então, não acho que fazer jiu-jitsu traga nenhuma dificuldade a mais do que escolher qualquer coisa que você queira fazer na vida. Tudo vai ser difícil. Pergunta do Dimitri, nosso aluno aí do Tatame Negócios. Ele pergunta se com a profissionalização das academias, o jiu-jitsu pode voltar a ser uma atividade elitizada. Olha, Dimitri, eu acredito que sim. Eu acho que é uma relação, de novo, né, da qualidade da prestação de serviço que você presta. Se você presta um bom serviço, vai ter gente, talvez com maior poder aquisitivo, que pague por aquele teu serviço, porque aquele teu serviço obviamente vai custar mais caro, se você tem certos cuidados, né? Se você tem um local mais agradável, se você tem um local mais amplo, melhor localizado, tudo isso custa. Se você tem uma equipe de professores muito atenciosa, todo esse treinamento custa. Então, você obviamente vai ter que subir um pouco do teu preço e você vai começar a atingir uma fatia da sociedade que fica feliz em pagar por um serviço premium. Então, acho que tem uma frase que é muito legal, que vai contra o que as pessoas falam, mas ali é elitizado demais, o luxo de hoje é a necessidade de amanhã. Quando você cria riqueza, quando você cria valor, a tendência é que quem está embaixo tenha você como referência, e aí isso vai puxando tudo para cima, né? É nisso que eu acredito e eu acho que sim, o jiu-jitsu pode voltar a atingir uma faixa mais elitizada da sociedade. Pergunta do Douglas: quão relevante é a sua cidade e o seu local para você montar uma academia de jiu-jitsu? Olha, Douglas, eu acho que existem hoje pesquisas que te entregam o mapeamento do local que você vai montar a sua academia, que são pesquisas de geomarketing, que te dizem exatamente quantas pessoas estão no teu entorno, quem são essas pessoas, né, por faixa etária, são homens, são mulheres, são crianças, te diz a renda per capita. Então você tem hoje como ter um estudo muito qualitativo antes de fazer uma empreitada de montar a sua academia. O que eu acho que falta muitas vezes para as pessoas é justamente isso, né? A pessoa quer montar um negócio e não se prepara antes, economiza em umas coisas que podem se tornar muito mais caras depois. Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa de geomarketing, se você não faz uma pesquisa de geomarketing, está no local errado, o dinheiro que você vai investir ali provavelmente vai ser jogado no lixo. E de repente você gastaria alguns R$1.000 aí para fazer uma boa pesquisa, que ia te falar, olha, não monta academia aqui não, monta uma academia a 3 quilômetros daqui, que ali tem um público qualificado para você. Então, eu acho que toda cidade tem o seu público, mas você precisa entender quem é esse público, que renda essas famílias têm, porque existe ali um percentual da renda familiar que é, em média, disponibilizado para atividades físicas, né? Para cuidado com saúde. Então você tem que estar dentro daquela faixa. Se você errar isso, você também compromete o seu negócio. Então tem como fazer hoje com técnica. É isso que a gente conta bastante aí no Tatame Negócios, para que vocês não errem esse tipo de decisão, né?
Então, mas com certeza tem como você fazer em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Pergunta do meu xará, Fábio. O que seria do Fábio sem o Jacaré? Né? Que falta faz um mentor? Olha, muito difícil de eu te responder essa pergunta, porque a minha relação com o Jacaré, ela é uma relação de vida, né? É uma relação desde que eu tinha 14 anos de idade até hoje, cada vez mais entrelaçada, cada vez mais junto, né? A gente, embora hoje já há muitos anos não viva na mesma cidade, né? Desde que a gente saiu do Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo, ele foi para os Estados Unidos, mas a gente tem uma relação muito próxima, né? Os nossos projetos são juntos, os nossos ideais são os mesmos. A gente acredita o jiu-jitsu da mesma maneira. E tudo isso eu aprendi dele, né? Ele foi o meu guia, o meu professor, o meu mentor. E eu acho que ter mentores na vida, o Jacaré foi talvez depois do meu pai, o primeiro, né? Que eu me senti guiado. Depois eu tive outros e continuo tendo. Porque eu acho que é muito importante você aprender com a experiência dos outros. Às vezes a gente tem uma ideia e aquela nossa ideia é totalmente equivocada. E às vezes um conselho do seu mentor te economiza um tempo e dinheiro, né? Da mesma maneira que você pode ter ali um incentivo, né, para uma ideia que você teve. Então, um aconselhamento de um momento que você não esteja muito certo do caminho a tomar. Então, acho que é muito importante você se cercar, né, de bons mentores. E o mentor, ele não tem a função de determinar o que você vai fazer, né? Ele tem uma função de te auxiliar. A decisão, no fundo, tem que ser sua, né? E você que vai pagar o preço por ela, pro bom e pro ruim, né? Mas eu não consigo me imaginar sem ter o Jacaré na minha vida, e acho que você ter um mentor, mentores ao longo da sua jornada é fundamental. Pergunta do Rafael, se eu já me perguntei o que eu faria ou o que eu seria se não fosse o jiu-jitsu. Outra pergunta muito difícil, né? Como a pergunta anterior de me dissociar do Jacaré. Eu acho que eu vejo a vida através dos conceitos que eu aprendi dentro do jiu-jitsu. Eu consegui traduzir esses conceitos de uma maneira que eles me ajudam nas minhas decisões, eles me ajudam nos meus relacionamentos, eles me ajudam nos problemas que eu tenho na minha frente. E eu acho que seria muito difícil de eu ter esse tipo de consciência se eu não tivesse o jiu-jitsu como aliado. Mas se eu não tivesse, eu acho que eu tentaria de alguma maneira chegar aí também através de outros caminhos, né? Eu não acho que o jiu-jitsu também é o único caminho para você levar a sua vida, né? Ele foi o meu, mas eu admiro tantas pessoas que não tiveram jiu-jitsu como aliado e conseguiram chegar aí num entendimento da vida tão bacana. Então talvez eu buscasse esse caminho também de alguma outra forma. Isso aí, pessoal, muito obrigado por participarem do Perguntas ao General. Mais uma vez aqui elogiar a nossa audiência pela qualidade das perguntas, está ficando cada vez melhor. E não se esqueçam, toda segunda-feira a caixinha abre no meu Instagram e eu respondo em vídeo para vocês aqui. Um forte abraço. Você pode também assistir ou escutar isso no meu podcast Fora do Tatame com Fábio Gurgel.